gente foi aprendendo com a prática, com a dor. Todos os grandes saltos que a gente deu no nosso negócio foram via inovação. Eu já tinha na minha cabeça a visão que o mercado da gente iria se consolidar em algum momento. Se funciona aqui no Sudeste e no Nordeste, funciona no Brasil todo. Eu queria QI na mesa para me ajudar, não necessariamente dinheiro. A gente não pode olhar só pelo lado negativo, tudo traz algum aprendizado, né? Fala pessoal, hoje temos no Arte com Entrevista temos um convidado que é um amigo nosso já, Celso Moraes. Ele é um dos fundadores do Mundo do Cabeleireiro. É uma empresa que foi fundada em 1993, com uma lojinha de 50 metros quadrados no centro de Recife. Hoje o Celso é CEO da empresa que pós-fusão do Mundo do Cabeleireiro com a Bel Cosméticos, que foi orquestrado pelo fundo, pela gestora global L. Catterton. Então, Celso, muito obrigado pela presença hoje aqui. Obrigado também. Para começar, Celso, se puder contar um pouco, voltar no tempo, em 1993, você cofundou, né, a empresa, uma empresa familiar com a sua mãe e sua irmã. Conta um pouco como é que foi a sua trajetória, como é que foi a sua decisão. Você era ainda lá há 30 anos atrás, muito mais jovem. Como é que você tomou essa decisão de empreender, que era a decisão da sua vida, de seguir esse caminho? Na verdade, a nossa empresa surgiu de uma crise, né? Minha família toda vem do setor de agricultura. Minha mãe era dona de casa, né? Então houve uma crise lá na época, 93, na parte da agricultura. E aí foi meio que uma necessidade para ajudar na renda da casa, minha mãe começar a trabalhar, né? Era até o papai era preconceituoso, não queria que a mulher trabalhasse, mas quando a necessidade chega, né, os conceitos mudam. Então, Interessante. ela foi meio que jogada ali, papai, ó, tem que ajudar na renda da casa, vamos botar o outro negócio e tu vai tomar conta. Aí, abri o negócio para minha mãe, uma tia minha, que era uma irmã de papai, como sócia também, e eles, só que minha tia só aguentou alguns meses, não aguentou, era também a dona de casa, não aguentou o ritmo do varejo, a batida do varejo. E deixou minha mãe sozinha lá, acho que uns 4 meses depois. Mamãe passou mais um ano, um pouco sozinha. E foi na época que eu terminei o colégio, estava fazendo comecei a fazer faculdade. Um dos motivos até para me direcionar para fazer administração foi alguns meses antes da mamãe ter começado com o negócio. Então eu fui meio catapultado, não foi escolha minha, foi uma série de acontecimentos externos que levou a eu começar nesse negócio, que foi meu primeiro e único emprego até hoje. Mas, enfim, a gente podia ter sido uma loja de sapato, uma loja de outro segmento, uma prestadora de serviço. Mas eu estava lá e tinha que tocar, tinha lá o problema, o desafio da gente. Mamãe não tinha experiência nisso, a gente precisou criar o know-how, criar a expertise de administrar uma loja de varejo. A gente passou 5 anos, basicamente. Os primeiros 3 anos a loja dava prejuízo. A gente Uau, não tinha realmente expertise, né? A gente foi aprendendo com a prática, com a dor. A dor é que ensina a parir, um ditado que tem pro lado de lá. E a gente foi ficando. Sofremos bastante, passando por todo o processo do empreendedor brasileiro, né? Começar com uma empresa microempreendedora, começar com uma empresa de 5 funcionários, uma loja pequenininha. Não quer, tivemos a sorte de começar pequeno. Às vezes as pessoas têm vergonha ou você sai do negócio, acha ruim, pequeno, é humilde demais, mas no nosso caso foi um ponto forte da história. Se a uhum. gente tivesse começado a abrir uma loja de 70 metros quadrados, hoje a gente não existia, Olha só. porque ela teria sido um investimento maior e envolver mais recursos. Na hora do aperto ia precisar de mais dinheiro e talvez a gente não topasse pagar mais. Então dava prejuízo, mas dava prejuízo pequenininho. Entendi. Aí a gente, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, tá pouquinho. Aí isso a gente aguentou os primeiros 3 anos, que realmente foi de prejuízo, os primeiros 3 anos. Foi dar o primeiro azul, acho que no quarto ano. É muita perseverança, né? Assim, você ter 3 anos ali no comecinho tomando prejuízo, você tem que acreditar muito no... Era. É Que, porque a gente que também foi, Celso? Você acreditar muito? não tinha opção. Exato. Não tinha opção. A gente também não enxergava uma outra coisa mais fácil. Legal. Você me Entendi, perguntou o que entendi. me fez escolher isso. Quando eu entrei na administração, eu queria empreender. Não necessariamente
nisso ou naquilo. Eu tinha a visão de que queria ser empresário. É, quando eu comecei, nos primeiros meses na loja, eu já fiz inventário, fiz balanço, usei as técnicas contábeis, o negócio todinho. E o negócio dá prejuízo. Não tem futuro nenhum. Tem que fechar. Com Aí, seu meu pragmatismo. pragmatismo era, não faz isso aí não, vai ter que fechar esse negócio, tá dando prejuízo. Aí, mas a gente vai fazer o quê? Vai botar o quê? Eu disse, não sei. Aí disse, enquanto a gente não descobre outra coisa melhor para fazer, vamos mantendo isso aí, porque vai ser meu estágio. Eu vou estudando na faculdade teórico e boto na prática isso aqui. Assim que a gente achar uma outra coisa, a gente fecha aqui, pega o dinheiro e bota um negócio rentável. Só que de lá para cá nunca achou esse negócio rentável e acabou ficando na mesma. E deu certo. Deu E, certo. e depois de 3 anos começou a dar lucro. E aí, Celso, você era muito focado. O seu cliente era o cabeleireiro, né? É, Na hoje. verdade, não. No começo, a gente tinha uma participação maior de cabeleireiro. A gente Uhum, tinha, sei lá, uns 20, 30% do tá, faturamento era para cabeleireiro. Ao longo do tempo isso foi se diluindo e hoje em dia isso, é 1%, perfeito, 2%. Mas na época, sim, tinha uma vertente maior para o profissional. exato. E teve algum evento, alguma coisa que você se lembra que teve que você se tocou que, poxa, agora a coisa tá dando certo, tô evoluindo, encontrei o modelo de negócios. Você se lembra de algum evento importante? É, tem uma coisa que eu me lembro muito até hoje, foi quando a gente abriu a primeira filial. A primeira filial que a gente abriu já foi numa rua melhor, já foi uma loja de 120 metros quadrados, mais organizadinho, as prateleiras bonitinhas, outro layout, o negócio com mais planejamento. E deu uma sensação de que a gente ia sair de uma pequenininha, Sim. tinha tipo uma que era o dobro do tamanho. Pra gente era um salto, a gente ficava com medo até. Disse, meu Deus, se der errado, quebra pequena. Então, mas eu tenho na memória mesmo a imagem disso. No primeiro dia que a gente abriu a loja e Sim. na noite quando fechou, saindo da loja assim, olhando, pô, já construiu um negócio até bacana, né? Bem diferente. Era uma loja moderna, maior, o dobro da outra, tinha os desafios, mas já deu um orgulhozinho de ter construído, ter sair de uma para duas é um dobro, né? A gente sentiu que o Sim. negócio tinha andado, mas passou 5 anos para Cinco acontecer isso, anos. né? 5 anos para acontecer. 98, então, que você Foi em abriu a 98 que primeira abriu a filial. primeira filial. Mas aí eu disse, poxa, se a gente acertar, não, se fizer tudo direitinho, talvez um dia a gente tenha 10 lojas. Quando tiver 10 lojas, tá bom. Não quero abrir mais de 10 lojas, é muito. A gente não vai conseguir tomar conta mais de 10 lojas. O sonho era ter 10 lojas. E Tem uns hoje 10 anos. você está cuidando de 120 lojas. 140 Cento e lojas. quarenta, eu já tô perdido as contas já, que vocês estão abrindo muita loja. Já abriu mais algumas lojas, já estamos com 140 lojas, 1.900 funcionários. Nossa, fantástico. E teve algum momento, Celso, que você, em 2013, se não me engano, o mundo decidiu deixar de ser loja de ruas, né? Uhum. E também entrar em shoppings. Como é que foi essa decisão estratégica? Já tinha se passado muitos anos, né? Desde o início. A gente surgiu com lojas de rua. Cresceu, chegou a ter 6 lojas. Tudo rua, calçadão, pessoal aqui de São Paulo, 25 de março, coisa parecida. Mas aí chegou um ponto que estagnou. Todos os players estavam no centro da cidade. Tinha Tá. muita concorrência e era uma região meio restrita. E a gente queria crescer. Esse no tempo já estava mais eu e minha irmã Marina também já estava com a gente. E a gente viu que fazendo a mesma coisa não ia crescer. A gente tinha que sair daquilo ali, senão era uma briga por migalhas mesmo, né? Eu Sim, rouba-montes mesmo do concorrente e essa é aquela. Então a gente começou a procurar mercados novos, coisa nova para fazer. Surgiu uma oportunidade, na verdade, antes de shopping até, a gente acho que abriu lojas de rua. A gente foi para bairros mais nobres lá de Recife, abriu uma loja num bairro nobre, um bairro organizado, que a gente sabia, a gente viu que a consumidora classe média e alta não ia no centro comprar produto. hum, Ela mandava empregada perfeito. fazer não sei o que. Aí a gente, peraí, vamos levar a loja da gente para próximo deles. Aí deu super certo. Foi um vetor de crescimento. A gente abriu 3, 4 lojas, 5 lojas nesse segmento. Só que aí Recife também só tinha mais ou menos 2 bairros nobres bons, viáveis para isso. Aí a gente estagnou novamente. E tudo isso eu estou falando rápido, mas tudo dura 3 anos, 4 anos, é Sim, com o tempo, né? Aí sim. chegou um momento que a gente já tinha feito, estava consolidado na rua, nos bairros nobres, e
olhou para o shopping, que os shoppings estavam crescendo, abrindo muito shopping, disse, vamos testar no shopping. Não existia loja de shopping, eu acho que talvez no Brasil, do segmento da gente. E aí a gente foi para shopping, apanhou na primeira loja, errou ponto, errou layout, errou tudo. Quando foi abrir a segunda loja, a gente acertou a mão. Aí Hum, foi outro vetor de crescimento. Todos os grandes saltos que a gente deu no nosso negócio foram via inovação. Via olha só. inovação. Inovação não tecnológica, mas inovação de modelo de negócio. Inovação no varejo. Exatamente. Legal. Os três, os dois saltos de crescimento foi mudando o modelo de negócio, mudando o público, mudando a localização. Primeiro para a loja de rua, segundo para shopping e o quarto foi para São Paulo, quando a gente mudou de praça totalmente. Perfeito. Isso foi em 16 já. 16, quando a gente abriu a primeira loja aqui em São Paulo. Fantástico. Aí você abriu a loja em São Paulo e um pouco depois, em 2019, veio o primeiro aporte de um fundo, que era 20, né? Foi 2018. 2018. 2018, 2 anos E, depois. e como que foi essa decisão, Celso, de você escolher, de ter um sócio? Eu imagino que você tinha um sonho lá, um plano. Como A é que foi gente, essa decisão? a gente já tinha, eu já tinha na minha cabeça a visão que o mercado da gente iria se consolidar em algum momento. Eu vi o que aconteceu com o mercado de supermercados, o mercado de farmácia, o mercado de laboratórios, dezenas de vários mercados brasileiros que se consolidaram, líderes regionais e líderes estaduais. Uhum, Os que tiveram, que saíram na frente, eles conseguiram crescer para outras regiões, para outros estados e viraram os players nacionais. Então, eu enxerguei que isso ia acontecer no mercado da gente e como eu resolvi antecipar o processo. Eu sabia que para fazer esse passo a gente ia precisar de capital, ia precisar de mais estrutura. A gente começou a se preparar já em 2012, 2013. A gente já começou a sim, preparar a casa para isso, a trabalhar organização interna, contabilidade, balanço auditado, ter a estrutura para crescer. Tudo isso a gente já começou a fazer esse dever de casa em 2012. Quando a gente chegou em 2016, que 2016, 2017, a gente já começou a ser procurado por outros fundos de investimento. uhum, Depois que a gente abriu a primeira loja em São Paulo. tá, Também parte da estratégia, porque a gente queria provar primeiro que a gente tinha um modelo economicamente viável que funcionava no Nordeste e no Sudeste. Por isso a gente perfeito. precisava da base de São Paulo. Então, quando a gente já tinha as lojas em São Paulo, eu já tinha o que mostrar. Olha, então aqui meu modelo funciona em shopping. Se funciona aqui no Sudeste e no Nordeste, funciona no Brasil todo. Eu tenho uma empresa organizada, auditada, toda bonitinha, toda de compliance. Então isso a gente recebeu mais de um fundo procurando a gente. E, na verdade, todos eles diziam a mesma coisa naquela época, em 2016, 2017. A gente era a única empresa do Brasil preparada para receber um aporte. Sim, Os fundos procuravam, conversavam com dezenas de empresas, mas na hora de ver as condições de organização, de compliance das empresas, a única empresa no Brasil que aceitaria, que passa nos processos internos do fundo, era a gente. Então, por perfeito. consequente, nós fomos a primeira empresa do Brasil no nosso segmento a receber um aporte de fundo, a virar um SA, a ter uma estrutura mais profissional, mas tudo foi um dever de casa que a gente começou isso lá, acho que lá em 2012, 2013. E em 2018 entrou a Vinci. E naquele momento a gente não estava precisando de dinheiro. Uhum, A gente tinha capital, tinha boas condições financeiras, tinha crédito no banco para levantar o dinheiro que a gente recebeu de cash-in da Vinci. A gente tinha como levantar ele no banco fácil, fácil. Mas eu queria QI na mesa, que eu falo muito. Eu queria o smart money, eu queria tá, um sócio que entendesse de varejo, que já tivesse tido outras experiências com outras empresas de varejo, no processo de expansão, no processo de consolidação. A Vinci estava na época com algumas empresas nesse processo, já tinha desinvestido de outras, então ela tinha um bom know-how e isso ajudou muito a gente. Eu queria QI na mesa para me ajudar, não necessariamente dinheiro. fantástico, legal. O Celso, qual que foi o... Você contou muito da sua preparação que levou, você já estava desde 2013, 12, 13, já pensando, olhando para frente, mas agora olhando para trás aqui, dessa passagem com fundo, né, essa experiência com a 20, o que que você tem alguma lição que você tirou
desse convívio? Algumas lições que você pode compartilhar com a gente? Veja só, a parte de você, quando você sai de uma empresa familiar, no qual você tem a palavra final, você tem uma decisão muito mais rápida, você tem uma outra dinâmica Uhum, interna. Quando você coloca um sócio, mesmo que no caso, quando a Vinci entrou, a Vinci ainda ficou minoritária, uhum, eu ainda era sócio majoritário. Mas de todo jeito você tem que compartilhar certas decisões. O sócio minoritário tem poderes também, tem poder de veto, tem outra autonomia. E no primeiro momento você sente um baquezinho, porque a dinâmica do dia a dia da empresa muda. perfeito. Não que seja negativo, que às vezes você tem uma pessoa que é um conselheiro que está ali para lhe ajudar a não ser precipitado, a não tomar decisões rápidas. Enfim, que comece a olhar outros aspectos. Eu queria uma expertise mais financeira, uma expertise mais de projeto, uma visão mais de longo prazo. Então, a minha experiência com fundo de investimento, principalmente com a Vinci, com o Pepe, né, que foi o sócio que tocava com a gente, sempre foi muito boa, sempre muito pautada com respeito, com o plano que a gente traçava o plano de 5 anos, de 2 anos. Não lembro, nunca a gente teve nenhum atrito, nunca ninguém precisou abrir a gaveta para olhar o que estava escrito no contrato, porque Isso é bom. sempre o relacionamento pessoal resolvia tudo. E um conselho, assim, a quem for fazer M&A, não sei o que, sempre, primeiro, entenda as pessoas que estão do outro lado. Ótimo. É mais importante até do que outros indicadores. Se o santo não bater com os sócios pessoalmente, então não vá. Não vá pelo dinheiro, não vá por outras coisas, porque a dinâmica de uma empresa tem momentos de conflito, tem momentos de Sim. divergência, vão acontecer normalmente, como qualquer relacionamento. E às vezes o que salva é a empatia pessoal das pessoas. Eu sei que você é a pessoa direita, eu sei qual é o seu mindset, eu sei que você está querendo, eu quero também. Às vezes, nesse momento, a gente está apenas com um desentendimento. Uhum. Você não entra para outros aspectos. Então, primeiro, valide as pessoas. O santo tem que bater, o fundo tem que gostar de você, você tem que gostar das pessoas que estão lá lidando com você. Senão, eu não recomendo seguir em frente. Legal. Boa. Belo aprendizado. Eu até reforçar um ponto que você comentou aqui, mas é uma dúvida recorrente que a gente tem no convívio que a gente tem com outros empresários, que é, às vezes, para o seu plano de negócios, você não precisa estar já lá com, igual no seu caso, 20 lojas em São Paulo para conseguir mostrar para o investidor que o seu negócio já funciona. Às vezes, com uma loja só, você já consegue, olha, tem os econômicos aqui, o negócio para de pé, conseguir escalar, é o mesmo modelo vencedor lá de Recife, eu consegui fazer o mesmo em São Paulo, replicar. Então, às vezes, uma dúvida que geralmente tem a gente tem com nossos clientes é essa, assim, será que eu preciso estar já lá maduro? Não, acho que é você conseguir mostrar que tem Sim. uma unidade que funciona. É a mentalidade startup, né? Você não precisa estar pronto para crescer. Exato, Você tem que testar, estar com pelo menos 80% de segurança do que o negócio vai. Se você esperar para estar 100%, alguém exato. passa na sua frente. E cada caso é um caso. Você precisa ter realmente. Eu acredito muito na prática. Você precisa ter um protótipo, sei lá, um MVP, alguma coisa funcionando. Eu acredito no que está funcionando, no que foi testado. E Uhum, realmente, com uma, duas lojas aqui em São Paulo, a gente já conseguia provar o conceito. Não precisava perfeito. estar tão grande, não. E hoje em dia tem empresa que é vendida por milhões só no PowerPoint, né? O cara É, consegue. Tá comprando PowerPoint. hoje um pouquinho menos, mas sim, É, concordo com você. E avançando no tempo, Celso, isso foi 2018, 2019, aí 2020, março de 2020, fatídico. sim, a pandemia. Pandemia, varejo, loja física. Como é que foi lá? Conta um pouco da sua experiência e, obviamente, você teve que rebolar muito como gestor, né? Na época você tinha quantos funcionários? Nós tínhamos 960 funcionários na época, 1.000 funcionários quase quase 1.000 funcionários. Na no época a varejo. gente criou um compromisso interno com o time, com as pessoas, de não demitir ninguém, segurar o time para preservar a cultura, os talentos, preservar as pessoas. Mas a gente pagou um preço alto por isso, né? Muitas empresas demitiram quase o quadro todo, Sim, jogaram nos programas do governo, fizeram outras coisas. Não, a gente tomou uma postura mais humana,
Só que isso, durante o tempo da pandemia, cobrou um preço, porque a empresa ficou muito endividada, né? A gente realmente quase faliu no, não nos primeiros 3 meses da pandemia, mas a pandemia não foi só 20, né? Foi 20, 21, Foi. 22. Os efeitos da pandemia se estenderam por 2, 3 anos. É, decisões difíceis, porque decisões que antes não estavam no nosso escopo, que a gente está tomando decisão agora de vida ou morte, né? Eu vou exigir que meu funcionário vá para a loja ou não, ele pode pegar uma Literalmente doença e vida ou morte. morrer Sim. de vida ou morte. Antigamente eram decisões econômicas, não decisões de vida ou morte. Então, pegou a gente despreparado, eu acho, eu e quase todo mundo do empresariado. Então, foi um negócio, me preparei, eu sou bem planejado, bem preparado. Eu trabalho Muito. com Sim. cenário até de guerra. Ah, se tiver uma guerra, tem algum plano C ou D guardado na gaveta, né? Mas ninguém tinha um plano para a pandemia. Ninguém tinha estava preparado para a pandemia. Mas foi um dos eventos de extinção que a gente já passou, de evento de quase quebrar. Mas a gente tomou uma decisão depois que a pandemia já estava arrefecendo, que a gente estava com a dívida assim muito alta. Na época não tinha problema pegar a dívida, que o juro estava 2%, Sim. 3%, então era fácil. Vamos pegar a dívida, deixar o dinheiro no caixa, para passar a pandemia, estava tudo muito tranquilo. Perfeito. Só que logo depois a gente já começou a ver a curva de juros subindo. A gente já começou a ver a curva de juros subindo ali já para 22 alto, 23, e eu enxerguei que isso não era sustentável a longo prazo. Então a gente suspendeu expansão, parou todas as expansões. Nós fechamos as lojas deficitárias de 5 a... Nessa época a gente tinha 60 e poucas lojas. Uhum. 58 lojas, fechamos as 8, 9 lojas deficitárias, paramos completamente a expansão, enxugamos várias partes do nosso escritório, do nosso back-office, diretoria. A gente tinha 6 diretoria, caiu para 3 ou para 4. Então, diminuímos 30% a estrutura de back-office e passamos 2, 3 anos só amortizando dívida. O foco, toda a geração de caixa era para Pagar dívida. amortizar dívida. E aí, 2023, 2024, finalzinho de 2024, a gente já conseguiu já zerar a dívida bruta, dívida líquida, a gente já terminou 2024, dívida líquida zero, e começou a voltar a crescer. Então, final de 24 e 25 já foram anos de retomada forte, de crescimento, e foi bom porque é aquela história, a dor ensina a parir, né? A gente, na época foi muito ruim a pandemia, mas hoje ela tornou a gente muito mais eficiente. A gente conseguiu fazer Perfeito. muito mais Mais com menos. com menos. Processos, departamentos que a gente tinha umas 10 pessoas, hoje tem 2 e faz a mesma coisa. Assim, faz até melhor. Porque a gente trouxe mais tecnologia, trouxe mais processos para ajudar essas pessoas. As linhas hierárquicas diminuíram, então a alta gestão da empresa ficou mais junto. Então a Uhum. comunicação fluiu melhor. Então, a gente entrou na pandemia com 960 funcionários e 55 lojas. A gente saiu da pandemia, 2 anos e meio depois da pandemia, a gente já estava com 10 lojas a mais, 200 funcionários a menos. E funcionando muito Sim. melhor, o Ficou EBITDA muito muito mais melhor, o eficiente. faturamento 50% maior. A gente Uau. aumentou Ah, 50% do faturamento. impressionante. 20% o número de lojas e diminui 20% do quadro de pessoas. Não que a gente fez um programa de demissão voluntária, a gente apenas segurou o turnover. Quem ia saindo, a gente não Sim. contratava, reajustava, alinhava. Quem ficou ganhando mais, com salários melhores, a gente pôde promover, tratar melhor as pessoas. E, enfim, depois a gente saiu uma empresa, teve 2025 foi o melhor faturamento da vida, melhor EBITDA da vida, e a empresa muito mais leve e eficiente. É aquela história, o sofrimento ajuda. A gente não pode olhar só pelo lado negativo, tudo traz algum aprendizado, né? É a história é fantástica que você comentou que teve problema de caixa, né? Mas Sim, olhando depois 24 e 25, já distribuindo dividendo, né? sim, sim. Porque à medida que a gente zerou a dívida, a gente gerava caixa, a gente era uma empresa Sim, geradora de caixa, só que o dinheiro estava indo para amortizar a dívida, né? Que hoje é um problema de muitas empresas aí, pequenas, e médias e grandes, que estão hoje estranguladas, né, por causa da taxa de juros do Brasil hoje. exato. Realmente, quem está alavancado hoje está carregando um peso, uma cruz muito pesada, porque para aguentar o Selic de 15% com dívida, muitas empresas hoje estão com muita dificuldade. Legal. E aí, Celso, indo no tempo,
2025, 26, vem a junção, fusão com a Bel, seu concorrente, orquestrada por um dos maiores fundos focados em varejo no mundo. É uma transação complexa, né? Uhum. Conta um pouco, Celso, o que estava na sua cabeça de motivação para fazer uma transação dessa? O que você viu na Bel, no Ivo, e obviamente também no fundo, né? Dado todo o seu aprendizado aí. Na verdade, as coisas. Eu sou muito de planejamento a longo prazo. Esse deal já está na minha cabeça há 4, 5 anos atrás. A Bel já era uma empresa que eu me enxergava muito complementar. O Ivo, que é o fundador da Bel, a gente já se conhecia até pessoalmente, não intimamente, não de frequentar a casa um do outro, mas de eventos do business, do negócio da gente. Tínhamos uma relação boa, relação de cavalheiro, tanto que a gente respeitava as áreas. Eu não entrava muito nas lojas, na Bahia, onde ele estava, eu não abria loja, em Pernambuco ele não abria, a gente se evitava, como assim, um acordo de cavalheiros, que acabou sendo bom, porque a gente acabou sendo complementar, né? Essa praça eu não vou, tu vai, eu não vou, Uhum. tu vai. É, e o que acabou gerando duas empresas muito complementares, porque a gente não tem sobreposição. Hoje a gente está com 140 lojas, a gente só tem um shopping que a gente tem lojas, duas lojas, e uma dele e uma nossa. Então, Fantástico. todo o resto é complementar. As habilidades também, os pontos fortes da Abel e os pontos fortes do mundo são complementares. A Abel tem pontos fortíssimos em certas áreas e são mais fracos em algumas áreas que, por coincidência, é onde a gente é forte. Sim. E então, o racional, e eu já enxergava isso há 2, 3 anos atrás, eu já tinha esse modelo de negócio na cabeça há muito tempo. Calhou de aparecer um player. Agora a gente precisava realmente de um player financeiro para financiar essa operação. Sim. E quando surgiu a Cateton, eu acho que foi um deal, pela complexidade, um deal envolvendo 3 partes é muito mais complexo. Um deal que parte de uma fusão é muito mais complexo. Mas a lógica do negócio, os dados Perfeito. econômicos, as sinergias pessoais, profissionais, de time, geográficas, foram tão favoráveis que incentivou a todos, tanto a Cátedra quanto a gente, a fluir com colocar o negócio adiante. Então, o racional é muito bom do projeto. A gente quer agora, feito dizendo, estamos partindo agora já de 140 lojas, estamos quase 2.000 funcionários, a gente quer dobrar isso aí nos próximos 3 anos, 4 anos. Hoje já somos o líder do mercado, o Uhum. líder do nosso segmento, a maior empresa do nosso segmento no Brasil. Então, queremos aumentar o segmento da gente. Não tem uma empresa representativa, não, tem mais de 10.000 lojas no Brasil, a gente tem 140 é menos de 2% do potencial do mercado, então a gente acredita que tem muito para crescer e acreditamos que fizemos um bom negócio aí, que vai ser muito bom. Agradecemos ao Érico e à Arte que Que isso. nos assessorou aí nesse processo de diligência de todo o processo, mas estamos bem animados com o nosso projeto. Eu acho que todos que estão embarcados no barco estão contentes com o resultado até agora e otimistas com o futuro. Fantástico, Celso. E aí, movendo, né? Quer dizer, indo um passo adiante, hoje você é o CEO da Tese, é o executivo responsável por executar aí esse plano ambicioso de crescimento. Como é que tem sido, é super recente, mas como é que tem sido a experiência aí de juntar empresas com culturas diferentes, né? São empresas com donos diferentes, com fundadores diferentes. Como é que tem sido essa experiência e ao mesmo tempo equilibrar pratinhos com fundo, com fundo que a Uhum, gente sabe que é um pouco mais, uhum. a gente brinca que fala na Faria Lima é hands-on, então eles são muito mão na massa. Como é que tem sido essa experiência aí recente, Celso? Veja só, a minha maior preocupação é não perder os pontos fortes de nenhuma empresa, nem as Legal. pessoas, os talentos de nenhuma empresa, nem os processos eficientes de nenhuma empresa. Então, nossos primeiros meses aqui estão sendo de identificar as fortalezas de cada um. A gente já tem como premissa o conceito de quem faz melhor sobrepõe o processo da outra. Se esse processo ou esse departamento
da empresa da Bel é melhor do que o do mundo, vai ficar as técnicas, os processos, as pessoas desse departamento. Então eu quero o melhor dos dois mundos. Tira o ego da sala. Tira o ego da sala. A gente não trabalha com ego. A premissa é meritocracia. Perfeito. Resultado e objetivo de longo prazo. Feito disso, a gente não estamos trabalhando com ego. O nome da nova companhia vai ser Bel. Uma ideia, até acho que a iniciativa partiu de mim, de Marina, de colocar até como a demonstrar que a gente não está trabalhando com ego, a gente está procurando o melhor da empresa. Eu acredito que o nome Bel vai ser melhor para a Uhum. tese geral. E tá todo mundo na mesma página do coisa. A Caterton está ajudando com o que ele pode, o que sabe fazer de melhor, que é na parte de estruturação, na parte de planejamento financeiro, trazendo pessoas, ajudando a gente a recrutar time de alto nível para botar. Então a gente já está montando um nível, um C-level de alto nível. Já Perfeito. trouxe gente de alto nível aqui para a gente. Então, eu acredito que a nossa gestão vai evoluir muito e a gente vai conseguir sinergias de processos, sinergias de pessoas, sinergias comerciais muito grandes. A gente vai ter um ganho muito bom. Fantástico, fantástico. Eu tenho certeza que vai dar ótimos frutos essa junção. Tenho acompanhado aí vocês, então eu fico muito feliz também pela história que você está construindo. E Celso, para encerrar, uma pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: se hoje você, de novo, acho que tem por caminhos tortuosos que a gente já discutiu aqui, mas você tem atingido os seus objetivos. De novo, hoje você é um acionista, executivo CEO, principal CEO da maior companhia do seu segmento do Brasil. Uhum. Se você voltasse 30 anos atrás, lá quando você abriu a sua primeira loja, sua primeira filial que você acabou de falar que Uhum. foi marcante para você, que você daria de conselho para você mesmo quando você era mais jovem? Ter mais um pouquinho de paciência, não se estressar tanto com coisas pequenas, saber dimensionar o que é realmente importante, que vale a pena você perder seu sono, Perfeito. do coisas que você tem que aceitar que vão acontecer. A gente não tem o controle todo da operação, o controle todo das variáveis externas, às vezes a gente sofre, a gente faz tudo certinho, mas é penalizado com a variável externa, uma mudança de legislação, Sim. um concorrente que abre do lado, alguma coisa, que às vezes eu potencializava demais o estresse, o, o sofrimento físico e psicológico por aquilo, querendo que dá certo, muito perfeccionismo. E a gente hoje a gente tem que aceitar que nem tudo é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente precisa do tempo. Às vezes eu queria resolver tudo em curto tempo. Uhum. Eu acho que a vida, principalmente quem é novo, quem é jovem, você tem que ter uma visão de mais médio e longo prazo. Sabe que às vezes você vai perder uns 6 meses, um ano, mas depois recupera. O importante é a jornada de longo prazo. Hoje eu consigo ver problemas que acontecem agora, eu consigo me afastar um pouquinho, ter uma visão de fora, de observador, e a olhar para ele, administrar ele, esperar ele passar, a gente contornar sem muito desgaste físico e emocional, que no começo do empreendedorismo a gente fisicamente sofria muito estresse, muita coisa. Então, já passamos por muita coisa. Imagino, é que assim, você é muito barriga no balcão, né? Você visita, vai na loja, olha os detalhes, se a iluminação tá boa, se não tá, se o atendente tá bem treinado, se não tá, se a disposição dos produtos estão bons ou não. Então, eu consigo visualizar esse seu comentário para você mesmo de Eu já passei 30 por anos todos os atrás. cargos da empresa. Eu já fui caixa, vendedor, estoquista de segurança. Segurança, essa eu não sabia. Seguro, tá sem fazer nada. Fica ali no meio de salão de fiscal, office boy, barraqueiro. Quer dizer, eu tenho uma visão realmente de tudo que as pessoas estão fazendo. Eu sei o que eu posso pedir para uma pessoa de certo cargo, porque eu já exerci aquele cargo. Eu sei que não adianta pedir uma Uhum, coisa que essa pessoa não tá não preparado. está preparada, ou que é demais, excessivo, é de menos. Então, consigo administrar, tendo passado por essas experiências. Eu sei o que o time lá do chão está passando. Legal, Celso. Bom, acho que é isso, Celso. Muito obrigado pelo seu tempo.
contado a sua história, acho que tem um lado mais pessoal aqui também, compartilhado com a gente. Fico muito feliz e cada vez mais admiro você como pessoa e empresário. Obrigado pelo seu tempo aí, Celso. Obrigado, Érico. Boa sorte aí com seus novos projetos, nova coisa. E aqui também gostei, achei legal aqui a Legal. experiência aí. Obrigado. Obrigado, Celso. Valeu.